Um não judeu pode ou não pode estudar Kabbalah? Vamos lá. Essa pergunta, primeiro preciso explicar o que é a Kabbalah, né? A Kabbalah, por conta da origem lendária, né, ou seja, uma versão, né, que é lendária, de que a Kabbalah é uma transmissão desde o princípio dos tempos, né? Assim, por exemplo, é o livro Sefer Raziel, o livro do anjo Raziel, né, que já é um manual de Kabbalah Massit, Kabbalah prática, que afirma que o conteúdo do Sefer Raziel é transmitido desde Adão. E outras versões, por exemplo, né, você tem já a origem lendária do Zohar, aquela famosa história de que o Zohar foi escrito por Shimon Bar Yochai, quando ele se escondeu do imperador romano, ele recebeu ali a revelação do Zohar. Essas são as lendas, e por conta dessas lendas também surge uma ideia de que a Kabbalah é uma transmissão esotérica, como se fosse uma nova revelação. Na verdade, não é isso. As lendas são edificantes, revelam parte do imaginário que forma a Kabbalah, muito importante estudar isso. Mas a Kabbalah ela é um midrash, ela é uma interpretação do judaísmo, né? Então, isso fica claro na própria literatura da Kabbalah, né? Quando você abre, por exemplo, o Zohar, você vê que o sistema do Zohar, do tipo literário do Zohar, é o de um midrash, né? Como o Bereishis Rabbah, né? Como outros midrashim. Então, ela é um midrash, Kabbalah é um midrash do judaísmo, que tem uma interpretação que é classificada como Sud, ou seja, uma interpretação mistérica. Ela não é tão racionalista, filosófica como outras interpretações, e o Ocidente, então, toma como esotérica. Isso faz com que as pessoas, por exemplo, eh, levem em conta diversos fatores históricos em relação ao ensino da Kabbalah como verdades reveladas e absolutas, né? Por quê? Todo mundo já ouviu falar, quem já assistiu alguma aula de judaísmo, que há quase que um consenso entre as grandes escolas de Kabbalah de hoje, as principais comunidades, né, observantes do judaísmo, ou ainda com uma observância mais estrita, né, mais rígida, porque de certa forma não só os Haredim são observantes, os outros judeus também são observantes, né, da Torá, cada um ao seu modo. Mas nessa visão, é dito que apenas os homens com mais de 40 anos, com um X de anos aí de estudo de Torá, casados e com filhos, podem estudar a Kabbalah. Bom, essa é uma definição de algumas comunidades, ela não é inválida, mas ela não é absoluta. Por que não é inválida e por que não é absoluta? Ela não é inválida porque as comunidades judaicas possuem suas autonomias, né? Possuem as suas particularidades e tudo bem, né? Ou seja, se uma determinada comunidade judaica decidir, olha, aqui não há estudo de Kabbalah, né? Tá ótimo, ela não é mais judaica, menos judaica por isso, assim como também estabelecer determinadas regras para o estudo da Kabbalah também não é algo legal. Mas aqui entra, né? Não é absoluto. Por quê? A Kabbalah surge, então, como um midrash, como uma reflexão, uma interpretação. E nem sempre essa interpretação foi tão, digamos, fechada em mistério, assim, né? Eh, na própria ah, na própria autobiografia, né, do Raim, que foi o escriba do Arizal, você tem ali, por exemplo, ele mencionando que o Ari ensinou o Kabbalah até a não-judeus, né? E o próprio Ari, por exemplo, faleceu jovem, né? Como ele poderia ter esperado até os 40 anos para estudar Kabbalah? Essa proibição, ela surge tanto por conta das polêmicas que a Kabbalah levantou, isso pode ser visto logo no prefácio, na introdução do Or Ne'erav, do Moshe Cordoveiro, né, que muitos rabinos condenaram a Kabbalah por diversas razões,
Vejam que até o próprio Maimônides, que nem era um cabalista, chegou a ser condenado, né, pelos rabinos da França, que inclusive chamaram os dominicanos para queimar os seus escritos, né. Então, é óbvio que ela causou aí um grande rebuliço e passou a receber determinadas condenações. Mas o auge das condenações, ou melhor, até da cautela, né, tanto de condenação a Cabalá como de cautela em relação ao estudo da Cabalá, ganha um maior palco no mundo judaico depois do Shabbatai Tzvi, né. Shabbatai Tzvi, para quem não sabe, foi um falso messias que se converteu ao Islã, quando estava ali para se proclamar Messias, e recebeu a proposta do sultão, otomano, que ou ele se, convertia ao Islã para não ser morto, não sofrer a pena capital, ou ele se proclamava Messias e caso ele não fizesse a obra messiânica, ele seria morto, né, seria, enforcado ou decapitado. Ele escolheu se converter ao Islã, mas isso causou um drama imenso na comunidade dos judeus, principalmente da Ásia Menor, que esperavam que o Shabbesai, ou o Shabbatai, fosse o Messias, né. Toda a obra do Shabbesai, aqui eu daqui para frente prefiro usar a pronúncia Ashkenazim, era uma obra cabalística. Ele se proclama Messias através dos supostos feitos que ele alcançava, principalmente com Kabbalah Maasit, com Kabbalah prático, né. Segundo os relatos aí, ele teria feito vários milagres, mas como, diria padre Quevedo: "Isso é coça do psíquico, foi feito truque", né, não passava de truque. Mas, ele acabou arrastando a Kabbalah e o Zohar, né, junto da confusão, e assim diversos tribunais judaicos, começaram a impor determinados limites em relação ao estudo da Kabbalah e do Zohar, né. Mas o fato, por exemplo, que você tem movimentos até, chamados ortodoxos, né, que com o perdão do termo, mas só para simplificar, né, como por exemplo do Baal Hassulam, que foi um grande rabino, um grande cabalista, que abriu um pouco a Cabalá não só no meio judaico, como também para os gentios, para os não-judeus, né. A partir dessa interpretação, não você tem aqui uma Cabalá que é, digamos, mais aberta. Mas aqui é preciso fazer uma ressalva. Bala Hassulam e outros até rabinos ortodoxos mais favoráveis à divulgação da Cabalá, ao estudo da Cabalá entre os gentios e tudo mais, nunca, afirmaram que esse estudo era para formar cabalistas. Na verdade, era um ramo da Cabalá, e é assim até hoje nesses grupos sérios, né, é um ramo da Cabalá voltado à humanidade no geral para fazer tikkun, tá. Ou seja, tikkun, pessoal, tanto das pessoas envolvidas como do próprio mundo. É utilizar a sabedoria da Cabalá, eh, de forma prática, né, na vida das pessoas, que transforme a vida de judeus e não judeus em algo melhor. E a Kabbalah tem ótimas ferramentas para isso. E essas ferramentas aqui as pessoas confundem, né? Não se resumem às segulot, às fitinhas que se amarra para obter bênção e tudo mais, mas é uma determinada postura, um ensinamento psicológico, né, uma forma de viver a vida, tanto como judeu como não judeu, e alcançar uma vida melhor, né. Ninguém sairá disso cabalista, tá, o sentido de cabalista é outro. Cabalista é aquele que é um judeu que é engajado em Torá, que vive a vida judaica, vive segundo a Alahá, vive segundo a lei judaica, e através dessa ocupação, primeiro em Torá, através de ser um judeu legítimo, ele passa a estudar a Cabalá de forma mais profunda. Nesse sentido, por exemplo, é impossível você ser cabalista sem ser judeu, né? Ou ser cabalista mesmo, ou seja, viver toda a Cabalá, aprender todos os mistérios e viver todos os mistérios, é algo que só faz sentido dentro de uma vida judaica. Cabala, então, seria uma psicologia ou só um misticismo? Então, surge um problema aqui também, por quê? Ela não é só psicologia, como também não é só misticismo. O problema é que o Ocidente, por culpa até da Revolução Francesa,
da mentalidade que prevalece aqui, nós temos o costume de separar a cosmovisão, a própria estrutura de imaginário, né, das coisas, digamos, mais materiais, como seria, no caso, a psicologia. Que a psicologia, embora ela não seja, né, ligada à matéria densa em si, mas é classificada, né, no academicismo como uma ciência, né, uma ciência secular. Já a Kabbalah não é assim, né? A Kabbalah tem uma cosmovisão oriental. Na cosmovisão oriental, você tem o seguinte: a estrutura que você tem da realidade, ela é influenciada ou até direcionada segundo determinados valores que você pode entender como religiosos ou mitológicos, depende da sua crença, né? Depende de como você enxerga. E esses valores, eles são estudados em relação ao nosso funcionamento psicológico. Então, um exemplo aqui, quando falamos das Sefirot, né? O estudo da Etz Haim, a árvore da vida, não, você pode entender aquilo ali, é claro, em um aspecto apenas místico, mas isso seria limitar o estudo, né? Como você também pode entender apenas como uma psicologia, mas seria limitar o estudo. O que eu faço nos cursos, aulas, né, artigos, livros, é estruturar isso de uma forma que é a forma da realidade da Kabbalah, né? Dessa maneira, o que que você tem? A Tanto o misticismo, ele parte da própria estrutura do psicológico humano, ou seja, a Kabbalah também é, digamos, uma ciência, uma interpretação, fenomenológica, né. Ela se baseia nos fenômenos, tanto da natureza como do homem, para investigar a realidade mística. E essa realidade mística, quando recebe essa observação dos fenômenos, fornece uma explicação que é tanto espiritual para quem crê, né, que estrutura um determinado tipo de crença, como também para quem não crê ou pelo menos tem uma visão mais correta da simbologia, né, do estudo da própria estrutura da realidade, eh, fornece uma visão, digamos, mais adequada da realidade, né. Darei um exemplo muito prático disso. Por exemplo, você tem uma vida que você não entende como padrões negativos se repetem, né. Ou seja, parece que você faz tudo direito, você, eh, toma aparentemente caminhos, diferentes daqueles caminhos que te levaram a problemas ou que causam ainda problemas, danos psicológicos ou problemas materiais e assim por diante, e você não entende por quê, né. "Pô, mas dessa vez eu fiz diferente, dessa vez eu tentei lutar contra uma qualidade negativa, mas parece que isso tudo caminha para um fim negativo, né. Parece que tudo caminha para que eu me lasque". A Kabbalah não leva aqui, por exemplo, uma coisa mística. Falar: "Não, você tem uma maldição familiar, você foi praguejado, te jogaram um feitiço e não sei o quê", né. Ela entende essa repetição de coisas ruins, mesmo quando você tenta mudar, tenta lutar contra, como algo relacionado a um padrão interno que você ignora. Na Kabbalah, né, o ser humano, e isso é óbvio também até pela própria psicologia, ele não é um ser totalmente autônomo, né. Ou seja, muitas das decisões que você toma, muitos padrões que você não entende como se repetem, não estão relacionados diretamente às condições, digamos, materiais visíveis, né. Muitas vezes são coisas que você, guarda dentro de si e elas alteram o resultado do que você faz, alteram a forma como você vai agir, né, sem que você perceba, né. Ou seja,
Na verdade, muitas das nossas limitações, muitos dos nossos sofrimentos, né, dos nossos erros, que fazemos aquela pergunta: "Onde foi que eu errei?", são, na verdade, coisas que estão claras ali, foi aqui, mas você não percebe, né. A psicologia trabalha muito isso também. E a Kabbalah tem uma resposta para isso, né. Isso está relacionado, por exemplo, que você pode aprender muito bem, na organização da Sefirot na árvore da vida, né. As qualidades duais ali, que ficam num peso e contrapeso em busca de um equilíbrio, a Kabbalah explica que estão fragmentadas, né. As Sefirot no interno humano, no nosso psicológico, elas não estão, digamos assim, equilibradas como na representação ideal. Quando você olha Etz Haim, a árvore da vida, você olha ali uma representação ideal, né, de como deve ser. Não significa que ela é assim você, que você está naquele equilíbrio. Então, quando você não consegue equilibrar essas forças, né, você acaba agindo quase que num automatismo, ou seja, um dos atributos psicológicos passa a direcionar as suas ações. Ainda que você não perceba, aquilo está claríssimo, mas você não consegue perceber, justamente porque o seu aspecto mental não está em equilíbrio, né? O desequilíbrio, ele deforma toda a percepção. Então, na verdade, quando você olha para a Kabbalah, e aqui a Kabbalah pode funcionar para qualquer um, né? Mesmo para quem não vive a lei judaica, né? De que a explicação mística, por ela ser uma explicação fenomenológica baseada naquilo que se observa da realidade, fornece um trabalho psicológico muito bom, muito adequado. Kabbalah Macit é uma magia ou uma estudo arquetípico? Isso é uma das coisas que eu mais recebo perguntas no Estragão, né? Ah, alguns insistem em afirmar que Kabbalah Massita é uma magia. Eu já vi até teorias amalucadas que é uma magia que poderia fazer um bem imenso ao mundo, e os rabinos esconderam, uma bobagem, né? Assim, enfim. Vamos lá. Kabbalah Maasit, né? Maasit, para quem entende um pouco do hebraico, já viu que é uma raiz parecida com Maaseh, a obra da criação, né? Também de Asiá, que é o mundo da ação. Então é a Kabbalah da ação, a Kabbalah prática, a Kabbalah, digamos, dos resultados das coisas aqui, né, no mundo. Vamos lá primeiro entender uma coisa. A magia, ela sempre esteve presente no mundo hebraico, né? Os hebreus têm uma origem de uma região do Levante, né? Eh, o Abraão, segundo a Torá, saiu da Ur dos Caldeus, que era uma cidade conhecida pelo uso da magia, né? Os cananeus, os povos ali de Canaã também viviam de cultos que classificaríamos hoje como cultos mágicos, né? A influência de espíritos da natureza, de espíritos dos mortos, de divindades que regem qualidades da natureza. E assim o ser humano se relaciona com esse mundo, digamos, invisível, através de rituais, ofertas, tabus, né? E assim por diante. Tudo isso pode ser classificado como magia. Isso sempre fez parte do mundo hebraico, né? Então você pega a literatura anterior à Kabbalah, a literatura, por exemplo, de Rehalot e Merkavah, né? Ali você tem, por exemplo, hinos que é dito que os rabinos entoavam, né? Tanto para visitar mundos celestiais como para coisas aqui da Terra, né? Depois tem o movimento também dos Hassidim Ashkenazim, não confundam com os racídicos, com a Hassidus, né? O movimento já anterior da Idade Média, que você tem até ali um cruzamento com a magia árabe que chegava via Veneza na Europa, e assim por diante. Mas afinal, o que que é a Kabbalah Massita? Essa Kabbalah prática, essa Kabbalah da ação, se ela é magia ou não? Em primeiro lugar, é preciso entender que a Kabbalah, ela é uma interpretação do judaísmo. Então, a posição em relação ao uso mágico, né, da Kabbalah ou de qualquer outra coisa, dentro do judaísmo, primeiro precisa passar
pelo crivo da Torá e da interpretação da Torá, né? E também da Alahá, da lei rabínica, ou seja, ela não pode violar a Torá, assim como também ela precisa passar pelo crivo da Alahá, pelo crivo dos Ramim, dos sábios, que formam a lei rabínica, que é a Alahá, quer dizer modo de andar, né? Então é um modo de você viver a lei, não é, na verdade, uma imposição legalista, casuística. Então, o que acontece? Há dentro da Cabalá, né, a opinião e a prática de alguns grupos cabalistas que você pode fazer uso, por exemplo, de nomes angelicais, de chamados a anjos, de relação aqui com forças sobrenaturais, com forças angelicais e tudo mais. E essas forças dariam algum resultado no mundo material, né, no nosso mundo aqui, no nosso mundo físico. Bom, isso não é uma unanimidade, tá. Há muitos grupos, muitas comunidades judaicas que não recomendam isso. Por quê? É um não recomendo e não uma proibição total, digamos. Você tem aí histórias de grandes cabalistas que fizeram uso de Kabbalah Massif, né. Eh, Ao mesmo tempo, né, você tem muitas histórias nas quais esses mesmos grandes rabinos, grandes sábios que fizeram uso de Massif, se arrependeram, né, fizeram uso e depois decidiram não usar mais, falaram: "Olha, isso aqui é muito perigoso". O próprio Baal Shem Tov tem isso na vida dele, né. O famoso Elazar de Worms, a mesma coisa, né, e tantos outros. Acontece, né, que, diante disso, temos 2 coisas aqui. Eh, um sábio, um Ram, um Rebbe, né, uma grande autoridade, ele pode fazer uso, né. Então, quer dizer, isso que é entendido como magia, mas não é magia, não é uma proibição absoluta, né. Não é algo que é uma violação direta à Torá, por exemplo, comer carne de porco, né, para um judeu, mas é algo não mais recomendável. Algumas escolas também de Cabalá dizem que há um declínio na nossa geração em relação a engajamento em Torá, em elevação espiritual, e esse declínio impossibilita o uso de Cabalá, Massif, por parte da nossa geração, né. Então até as grandes autoridades não fazem mais uso disso. Não quer dizer, tá, que, como eu disse, ela não é mais usada, porque é totalmente proibida, né. Eh, Acontece que há aqui outra confusão. Por exemplo, nós sabemos que os judeus, como pessoas, como grupos de todo o mundo, também possuem uma folk religion, né, uma religião popular. Muitas pessoas pegam, por exemplo, mas olha esse aqui que eu achei em Israel, uma família fazendo uma coisa tipo benzedeira, uma rezação com folha e não sei o quê. Isso nem mesmo é Cabalá, né? Não é Cabalá maciço, não é Cabalá. Pode ser feitiçaria, pode ser religião popular, pode ser simpatia, pode ser truque, né? Não é Cabalá, tá? Não tem nada a ver com Cabalá maciço, né? Há outro problema também de isolar coisas, né? Você pegar um exemplo, mas está aqui, ó, o rabino tal, ele distribui segulot. Mas espera aí, essas segulot são Kabbalah Massif? As segulot são uma forma, né, como se fosse um canal, uma espécie de tesouro que, através de letras hebraicas, de orações, de algumas práticas e costumes, né, o Reb Nachman tem um livro só sobre isso, né, que é o Sefer Hamidot, no qual ele lista várias segulot ali, desde, por exemplo, comer peixe em dia tal para tal coisa, não fazer tal coisa porque causa isso e aquilo, né? Eh, Essas segulot ainda não são Kabbalah Massi, tá? Elas são aspectos aqui da vida diária que a Kabbalah entende que podem fornecer canais, meios para que você alcance determinadas coisas ou se previna de outras coisas, né? Kabbalah Massit já é outra coisa, ela é mais ritualística, é o que tem, por exemplo, no Sefer Graziel,
no Sefer Harazim, né? Em outros livros aí que se aproximam de uma, digamos, magia cerimonial, né? E aqui é preciso toda essa cautela, tá? Isso você pode ler? Pode. Pode estudar? Pode, né? Não caiam numa crendice: "Ah, não ter esse livro em casa pode fazer cadeira, andar à noite, pode trazer maldição". Não é nem tanto, né? Mas não é o suficiente para afirmar que, porque é permitido a todos, né? Como eu mencionei, Cabalá é algo que você precisa para aprender, entender judaísmo, né? Porque a Cabalá é dos judeus, né? Os judeus formularam a Cabalá. Eu já vi gente relacionando de forma absurda a Cabalá com o misticismo de Qumran, dos essênios, da seita Yahadut, de outras seitas ali do Mar Morto, o que é absurdo, não tem nada a ver, né? Qualquer pessoa que estudou os pergaminhos do Mar Morto sabe que ali você tem uma determinada interpretação da Torá, uma determinada interpretação da vida judaica, e que a Cabalá, que é formada no rabinato, que é formada no judaísmo farisaico, né, que é o único judaísmo que existe hoje, é algo totalmente diferente. São dois universos distintos, duas visões de mundo absolutamente diferentes, né? Então, a tentativa de relacionar a Kabbalah Massi com coisas fora da lei judaica é absurda, né? Uma coisa de ignorante, uma coisa de quem não tem estudo. E é por isso que eu convido vocês ao meu novo curso de Kabbalah, é o primeiro módulo de uma série de cursos aí que aprofundarão a Kabbalah em todos os seus aspectos, né? Então, nesse primeiro módulo, vocês aprenderão tanto a base da literatura cabalística, que é o Bahir, os principais pontos do Bahir, como também aulas essenciais para o estudo da Kabbalah. Aulas que falam sobre as Klipot, sobre a vida após a morte, sobre a estrutura do mundo da Kabbalah em relação ao nosso psicológico. Ou seja, é um curso que, além de entender a base da Kabbalah, você absorverá também o que a Kabbalah tem a ensinar para a sua vida diária, para você conseguir uma melhora como pessoa, uma melhora em todos os aspectos da vida pessoal, no profissional, nos relacionamentos, nos seus estudos, no aproveitamento do tempo, como a cosmologia cabalística, a interpretação que a Kabbalah faz da Torá, como a interpretação que a Kabbalah dá do próprio universo físico, pode auxiliá-lo a viver uma vida mais plena. Eu deixarei aqui alguns trechos deste curso, trechos um pouco mais longos até do que de uma propaganda, para que vocês aprendam um pouco mais e acessem um curso aqui no comentário fixado. Tem um excelente cupom de desconto para quem chega do YouTube. Aplique o cupom de desconto, você verá um preço ali muito camarada para levar quase 4 horas de curso com um material que fará muita diferença na sua vida. Um grande abraço, acompanhe agora os trechos. Fica mais claro nas peripécias e catapimbas de Eliseu, né? Por quê? Como se dá essa transmissão de selo profético ou de linhagem de Elias para Elias. A tradição oral, logo na Mishnah, que abre as discussões do Talmud, em relação a quando o dia começa e quando o dia acaba, né? Você tem várias opiniões e um entendimento é alcançado ali através do método de Savorá. Guardem essa palavra, a questão do raciocínio, que isso será muito importante no curso inteiro, né? Você fará depois da ingestão com o processamento, a nutrição dos alimentos. Esse é um dos temas mais complexos e misteriosos da Kabbalah, que está ligado também ao destino da alma após a morte, segundo a Kabbalah. O mundo na Kabbalah, ele é interdimensional. Isto é, na Kabbalah ensina, vê o mundo como uma espécie de teia de aranha, em várias dimensões, como se fossem teias conectadas. Então, não temos um mundo homogêneo. O mundo na Kabbalah está muito longe de ser homogêneo. Então, por exemplo,
quando você vê que o famoso Yosef Haim, ou Ben Ishai, um cabalista iraquiano, afirma que um cabalista nunca corta um pão com uma faca, né? Ele abre o pão com as mãos para não cortar a energia da nutrição e da fartura que está presente no pão com um objeto metálico, né? Mas para transferir energia de vida da mão para o alimento. Isso alguns classificariam como magia, como superstição, mas não é bem assim, né? Na verdade, é uma forma de enxergar o mundo, e nessa forma de enxergar o mundo, você tem todo um trabalho psicológico através dos rituais e dos gestos. Só agora que você será capaz de entender o que são as clipot, as cascas de impureza que são tão mistificadas e ganham um ar até de magia negra, ou de túneis para feitiço, ou para visualizações tenebrosas, assim por diante, né? Eh, Bom, em primeiro lugar, a Kabbalah prestar muita atenção. Por quê? Bom, em primeiro lugar, o judaísmo, né, ele tem seu próprio mito criador, digamos assim, né, em Gênesis. A questão é que mesmo antes da Kabbalah, você tem diversas hipóteses ou diversas interpretações sobre o mito criador, né? O mesmo aspecto, em uma ligação semelhante ao do hermetismo renascentista. Ou seja, a criação e o funcionamento da criação formam uma coisa só, e essa coisa só é refletida nos estágios de desenvolvimento e de percepção de toda a criação. A natureza do texto, como também sua origem, viraram temas de discussão de diversos acadêmicos. Os principais, Gershon Scholem e Moshe Idel, serão tratados aqui nesta aula para que possamos compreender melhor este texto. E nas aulas seguintes, avançaremos nas interpretações que são úteis e muito até necessárias para a compreensão do ser humano no mundo e da própria Kabbalah. É impossível entender a Kabbalah sem começar por este texto, que tem em sua gênese, em sua origem, a própria origem da Kabbalah conectada de forma inseparável. O aparecimento do Sefer Habahir no sul da França, por volta de 1176, marca o nascimento oficial da Kabbalah como um movimento histórico e literário definido. Até então, o que conhecia com os movimentos gnósticos medievais. Então, solucionar este problema é importante tanto para entender melhor alguns conceitos do Bahir e da própria Kabbalah medieval, como também o seu legado. O Bahir foi, obviamente, influenciado pela literatura gnóstica, principalmente a literatura gnóstica pós-mandeísmo e medieval, mas ele também deixou marcas no gnosticismo tanto judaico como cristão. É o que aprenderemos na aula de agora. O problema do mal é mencionado pela primeira vez no Bahir, no drama da criação do mundo. Abre aspas. Qual é o sentido de também a isto em oposição àquilo fez Deus? Fecha aspas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Ele criou o burro e colocou o seu lugar na paz. Criou o touro e colocou o seu lugar no mal. O burro na paz, como está escrito em Jó, capítulo 25, versículo 2, abre aspas, ele faz paz em suas alturas, fecha aspas. Isso ensina que Miguel é o príncipe da direita do sagrado, bendito seja, água e granizo, e Gabriel é o príncipe à sua esquerda, fogo, e o príncipe da paz decide entre ambos, e este é o sentido de ele fez a paz em suas alturas. Não só especialistas judaicos, mas pesquisadores muito sérios e respeitados pelos acadêmicos do mundo todo. No caso, o Scholem, que eu mencionei bastante na aula anterior, e Moshe Idel, outro gigante na pesquisa sobre Kabbalah, esoterismo e gnosticismo. Vejamos os conceitos comuns entre o Bahir e a gnose. O pleroma, a árvore,